eu prefiro adorar. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão adorando aqui nessa noite? Eu prefiro adorar, amém, meus irmãos? Adore ao Senhor. Meus irmãos, vamos falar sobre o nosso tema hoje. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 18. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar hoje sobre orando e jejuando, como Jesus ensinou. Amém? Orando e jejuando, como Jesus ensinou. Meus irmãos, se nós analisarmos a nossa vida cristã, o primeiro contato que nós tivemos com Deus foi através da sua palavra, a nossa vida. Primeiro relacionamento com Deus que nós tivemos foi que Deus falou conosco através da sua palavra. Através da sua palavra,
nós acreditamos em Deus, temos fé em Deus, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas eu não ouvi a pregação de um domingo à noite, de um culto, mas alguém pregou a palavra de Deus para você. Da forma mais simples que possa haver. Um simples Jesus te ama, um simples Deus te ama, Ele quer te salvar. Isso é a palavra de Deus também. Então, nosso primeiro contato com Deus foi ouvindo a palavra de Deus. Agora nós temos um segundo passo nesse relacionamento com Deus, que não é apenas ouvir a voz de Deus, mas também falar com Deus. Falar com o nosso Deus. O segundo passo que nós temos é falar com Deus. Através do quê? Da oração. Que é o tema da nossa lição nos dias de hoje. Ainda que por muitas igrejas está fora da moda esse negócio de oração e esse negócio de jejum. Parece que está desatualizado. Hoje em dia trocaram essas coisas por, não sei nem como denominar. Mas se faz a campanha que você vai em alguma igreja e pega um símbolo substituindo a oração. Você vai numa certa denominação, você vai lá, pega um objeto e fala, isso vai resolver o seu problema. Você vai em qualquer outro lugar, até uma simples plantinha, uma rosa, vai resolver o seu problema. Sendo que nós devemos contar para Deus as nossas necessidades em oração. Nós não devemos substituir a oração por nada, meu irmão. Nós não devemos substituir esse relacionamento do homem para com Deus através da oração por nada nesta terra. Ainda que pareça mais fácil. Porque é mais fácil. Eu vou num culto, pego um objeto e vou para casa. Eu vou para o culto, pego um lenço e vou para casa. Compro e vou para casa. Eu vou para o culto, compro alguma coisa e vou para casa. Sendo que a oração é um relacionamento do crente, do cristão, para com Deus. E relacionamento requer gastar um tempo. Relacionamento requer se dedicar àquele que você está se relacionando. Então não troque a oração por facilidade nenhuma, irmão. Não troque a oração por qualquer outra coisa que fala isso, substitui. Não precisa ficar orando, é só declarar. Eu já tive discussões com familiares que falam, não tem esse negócio de oração, declara em nome de Jesus e está resolvido. Confessa, profetiza e está tudo resolvido. Não, meus irmãos. A Bíblia nos ensina a orar. Relacionamento com Deus. A gente só tem relacionamento, aliás, um bom relacionamento com alguém, quando há o quê? Diálogo, quando há conversa, quando há uma troca de informação. E com Deus não é diferente, meu irmão. Aqui as irmãs cantaram que Ele sabe de tudo. Mas Ele quer ter esse relacionamento com a sua igreja. Ele quer ter esse relacionamento com o seu povo. E nós não devemos perder, irmãos, o costume, no bom sentido, a prática da oração com Deus. De falar com Deus. Nas igrejas hoje está diferente. Não se tem mais o período de oração por aí. Não se tem mais o período da oração. Não se tem. Os cultos são espetáculos que a gente chega no teatro, chega no horário, começou a peça, começa todo o trabalho do teatro e depois termina, vamos embora. Meu irmão, nossa igreja, a igreja primitiva, a igreja inicial, a igreja dos nossos pais foram fundamentadas na palavra de Deus e na oração, aleluia.
na palavra de Deus e na oração. Nós não vamos vir para um teatro, nós não vamos assistir a um culto, nós vamos prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Quando a gente vem para a igreja, irmão, a gente não vem assistir o culto. Assistir o culto vai cansativo, irmão. Por mais bonito que seja, por mais atrativo que tenha na igreja as coisas, é cansativo assistir, irmãos. Mas quando a gente vem cultuar, irmão, já chega com desejo no coração de vir, já vem orando pelo caminho, aleluia. Chega aqui, dobra o seu joelho, ora, busca a Deus, aleluia. O culto é diferente, irmãos. Porque você tem um relacionamento com o Pai. Relacionamento através da oração. E nós vamos ver, irmão, o segundo passo desse relacionamento que eu disse agora é através de falar com Deus, através da oração. Olha para você ver, os discípulos, eles foram chamados por Jesus, atenderam a palavra de Jesus, a palavra, o chamado de Jesus. Depois, os discípulos tiveram que falar com Jesus para aprender de Jesus e conhecer a Jesus. Relacionamento. E os discípulos tiveram que aprender a orar. Olha aqui, irmãos, foi o texto que nós fizemos, a leitura. Jesus ensinou o exemplo de oração, o Pai Nosso, que nós lemos agora. Não é que Jesus ensinou uma oração, que é o Pai Nosso. Ele ensinou o exemplo de como orar. O exemplo de como orar, a estrutura do Pai Nosso, engrandecendo a Deus, exaltando a Deus, depois perdoando aquele que nos perdoa. E depois nós vamos analisar melhorzinho aí tudo que fala aqui, a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou para os discípulos a oração. Jesus vai ensinar como fazer a oração. As religiões todas têm oração, irmãos. Se você vai ver, o islamismo, os muçulmanos, eles oram por dia 5 vezes. 5 vezes por dia, e é sagrado, não é quando dá tempo, é sagrado e ajoelhado. Ainda, se não me falha a memória, são eles que têm que fazer oração virada para Meca. Seja onde estiver. E fazem a oração 5 vezes. Não é que como nós cristãos, ora quando der. Se der, a gente ora. Porque para nós é tudo se der. Se der, eu vou para o culto. Se der, eu vou para a escola dominical. Se der, eu vou para o ensaio das irmãs. Se der, é tudo o que resta para Deus. Você vê, irmãos? Pode ver, a maioria das pessoas que falam, eu louvo a Deus que vocês não vieram aqui se der. Vocês vieram porque amaram e amam a Deus e estão aqui, meu irmão. Mas você vê a maioria dos cristãos, eu vou se dar, se te sobrar tempo, se eu não tiver nada o que fazer, eu vou. Aqui o islamismo 5 vezes no dia, ora. Aí você vai para o judaísmo. Judaísmo 3 vezes por dia. Eles oram. Lembra Daniel? Orava quantas vezes? 3 vezes por dia. Seguindo a orientação. Ele seguindo a orientação de quem? Da palavra de Deus mesmo. Abra a tua Bíblia, Salmo 55. Salmo 55, verso 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha só, irmãos. De tarde, de manhã e ao meio-dia, 3 vezes, orarei ao Senhor e ele me ouvirá. Meu irmão, o Senhor ouve a oração dos seus filhos, aleluia. Eu não sei o que você falou com Deus quando chegou aqui nesta igreja, aleluia. Dobrou o seu joelho e clamou ao Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza e sei, que Ele responderá a tua oração. Ele ouviu a tua oração, meu irmão.
A gente pode falar com muita gente e ninguém dá atenção para nós. Mas quando a gente fala com Deus, irmãos, Ele dá atenção devida para nossas vidas, para a nossa oração, para o que nós estamos falando para Ele, meu irmão. Nunca ache que tua oração ficou perdida aí no tempo, no espaço. Alguém fala, minha oração não passou desse teto. Não, meu irmão. Ele passou esse teto, passou a atmosfera. Ele chegou ao ouvido de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Jesus vai mostrar como o discípulo de Jesus deve orar. A Bíblia Sagrada, irmão, em Eclesiastes capítulo 3, diz que há um tempo determinado para todas. Salomão disse que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas na Bíblia eu vejo que para oração não tem tempo determinado, irmão. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar, irmão. Todo tempo está orando. Não é um problema de estar dobrado o joelho, não. Está trabalhando, mas está ligado com Deus. Está caminhando na rua, mas está ligado com Deus, aleluia. Está na sua casa fazendo os afazeres, mas está ligada com Deus, aleluia. Porque Deus está vendo até quando você está na tua casa, nos teus afazeres, mas está falando com Ele. Minha avó era a única crente na casa dela, quando ela era solteira. E lavando a louça, falando com Deus, de repente foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Foi panela para tudo quanto é lado, os pais pensaram que estava louca, que estava doida, mas não era, ela estava falando com Deus, Deus estava ouvindo e batizou com o Espírito Santo, meu irmão. É assim que Deus faz, aleluia. É assim que Deus ouve, irmão. Não importa se você está em casa, se está no carro, quantas vezes eu já comecei a falar com Deus no carro, no trânsito, e chorei na presença de Deus, e senti a presença dele no meu carro. Aleluia, porque ele estava ouvindo a oração e estava falando, eu estou com você. Aleluia, Deus ouve a oração, meu irmão. Meus irmãos, vamos para a nossa lição. A oração é um diálogo com o Pai. A oração é um diálogo com o Pai, com o nosso Deus. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que a oração é um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, quando alguém confessa a Deus, em forma de adoração, adorando a Deus na sua oração, engrandecendo a Deus, na comunhão, nas ações de graças, dando graças a Deus por tudo quanto Ele fez nas nossas vidas. É os modos pelo que nós podemos fazer a oração e sendo grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito, dando ações de graça. Porque tem gente que só sabe pedir, irmão. Eu já sentou do lado de alguém que fica a oração inteira, meu Deus, me dá, eu quero, faz. Manda. Você não vê a pessoa dobrar o joelho e agradecer a Deus por tudo quanto Deus já fez na vida dela. Louvando e adorando o nome do Senhor, engrandecendo esse Deus maravilhoso. Então, meus irmãos, nas nossas orações também cabe ações de graças a Deus. E a Bíblia nos dá exemplo. Eu não vou ficar lendo muito as referências, mas é exemplo. Miriam, Êxodo capítulo 15, vamos ler? Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim da mão, e de todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris em condância, e Miriam lhe respondeu, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou fora no mar o cavalo com os seus cavaleiros. Engrandecendo a Deus, dando ações de graças a esse Deus pela grande vitória que Deus concedeu àquele povo. Meu irmão, na tua oração, agradeça a Deus por tudo. Faça uma ação de graça na tua oração, por tudo quanto Deus tem te dado. O Senhor tem te dado alguma coisa, meu irmão?
O principal, que é a salvação, aleluia. Nós recebemos, isso aí temos que agradecer todas as horas, todos os momentos, meu irmão. Mas fora a salvação, o Senhor tem dado grandes coisas para nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres e vamos render um culto de ação de graça, uma oração, agradecendo a Ele por tudo. Porque tem gente, irmão, que está recebendo um bem, se nem agradecer a Deus em oração, ele agradece. Já virou normal as bênçãos na vida dele. Já virou uma normalidade. Ele já não dobra mais nem o joelho para falar, Senhor, muito obrigado por essa bênção. Muito obrigado por isso que o Senhor fez na minha vida. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Abra a tua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Amém? Filipenses diz isso. Paulo nos mostra através da carta a Filipos, que nós devemos fazer isso, termos orações, súplica e ação de graça, sendo grato a Deus por tudo, o quanto Ele tem feito na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, em tudo que Deus está te abençoando. Pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai. Nas nossas orações, irmãos, principalmente na nossa oração, a primeira coisa é engrandecer ao nosso Deus, exaltar ao nosso Deus, procurar glorificar a Deus, aleluia. É o capítulo 6 de Mateus que nós lemos, versículo 9, na oração que Jesus ensinou. Portanto, vós orareis assim. Primeira coisa, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Meu irmão, na tua oração, primeira coisa que você faça, exalte a Deus, glorifique a Deus, engrandeça a Deus, engrandeça a Deus. Não seja, irmão, aquele tipo de relacionamento interesseiro. Eu falei que a oração é um tipo de relacionamento com Deus. Tem gente que tem o tipo de relação interesseira, que ele só dobra o joelho quando precisa. Ele só fala com Deus quando precisa. Ele só vai atrás de falar com Deus quando ele está necessitado. E a oração dele já vai direto ao ponto. Deus, eu quero, eu preciso, você está vendo o que eu estou passando. Meu irmão, a nossa oração, primeira coisa, glorificar a esse Deus maravilhoso. Exaltar esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Mas também devemos pedir. Não é errado pedir. Nossa oração, nós temos que apresentar a Deus as nossas súplicas. Aí alguém pode questionar, mas Deus não sabe de tudo, pastor? Para que eu tenho que falar para Ele? Mas Deus já não conhece o que eu necessito? Mas Deus já não sabe o que eu necessito? Não sabe o que eu estou passando? Meu irmão, Deus já sabe, verdadeiramente. Um dos atributos dele é a onisciência, conhece todas as coisas. Mas ele quer ter esse relacionamento com o cristão. Ele quer ouvir da boca do teu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque isso demonstra, sabe o quê? Que a nossa vida depende de Deus. Que nós não somos autossuficientes. Quando a gente ora e pede alguma coisa, a gente está falando, Senhor, eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Mas o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Quando a gente ora, meu irmão, a gente pode pedir. Não é problema pedir. E peça mesmo para Deus.
Aquilo que tiver ao teu alcance, você faça, se dedique. Mas o que tiver ao alcance de Deus, meu irmão, peça a Ele, porque Ele é poderoso para fazer em nossas vidas. Ele é poderoso. Então, na nossa oração, nós, primeira coisa, glorificarmos a Deus. Mas também podemos pedir, suplicar, e devemos também fazer o quê, irmãos? Perseverar em nosso pedido. Perseverar em nosso pedido. Tem gente que desanima fácil, irmão. Eu disse um dia desses na igreja, eu contei o testemunho do irmão presbítero Joaquim da Vila Maria Alta. Não sei se o irmão lembra, pastor. Ele também, eu dirigi lá, ele era auxiliar também lá. Ele morreu com 90 e alguns anos. Mas o testemunho dele é que ele orou pela salvação da esposa. Quantos anos, irmãos? 50 anos. 50 anos orando pela salvação da esposa. Não foi um dia, nem 50 dias, nem 5 meses, nem 5 anos. 50 anos orando pela salvação da esposa. Mas ele perseverou em oração. Ele orava todos os dias pela esposa dele. E é interessante que ele chegava na igreja e falava: Jesus, já cheguei, estou aqui. Primeiro passo que ele dava dentro da igreja. E falava alto para todo mundo ouvir, ele chegava cedo sempre. Jesus, já estou aqui. Orou 50 anos pela esposa. Mas tem uma coisa, irmão. Antes de morrer, ele ceiou ao lado da esposa dele. Aleluia. Ele tomou ceia do lado da esposa dele, aleluia. Deus atendeu o clamor dele, meu irmão, a oração dele. Eu não sei quanto tempo você tem clamado, mas Deus tem falado para você nessa noite, está falando para você nessa noite. Continue perseverando em oração, aleluia. Porque no momento certo Ele vai entregar na tua mão. Não desista, irmão. Hoje está fácil, as pessoas desistem de ser crente, desistem de orar, desistem de buscar Deus. Desiste de fazer a obra de Deus. Qualquer coisinha as pessoas até entregam o cargo na igreja. Está faltando o quê? Perseverança. Perseverança. Meu irmão, a oração também não é diferente. Persevere. Persevere em oração. Porque o nosso Deus vai ouvir e está ouvindo. Como Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel passando por aquela perseguição de não poder mais orar, Daniel desistiu? Não, irmão, ele continuou orando, perseverando em oração. Olha aqui, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e começou o quê? A chorar? Porque quando as coisas estão apertando, irmão, os crentes, primeira coisa, eu vou chorar, vou desistir. Hoje eu falo com o pastor e entrego tudo. Daniel fez o quê? Orou. Ora havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha em quê? De joelhos. E orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Do mesmo jeito, irmão, veio a aflição, veio a perseguição, veio a luta, veio a tribulação, seja qual for o seu vocabulário gospel, seja qual for a expressão que você for usar gospel, passando pela prova, ele permaneceu firme em oração, não desistiu. Não desistiu, foi jogado na cova dos leões, mas permaneceu em oração, não desistiu, aleluia. Não pare, irmão, não desista. A mulher Ciro Fenícia, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, ela estava pedindo para Jesus para curar a filha, suplicando,
primeira coisa, Jesus que diz lá, nós não vamos ler, porque não dá tempo, mas lá diz que Jesus nem respondia. Quem ficou preocupado e nervoso e talvez questionando foi os discípulos. Falaram, atende logo essa mulher, despede ela aí e manda ela para casa. Daí Jesus falou, não, eu não vim, eu vim para os da casa de Israel, os doentes. E aquela mulher não é certo eu dar o pão para os cachorrinhos. Irmão, se fosse você tinha feito o quê? Feito o bico, indo embora, não piso mais nessa igreja, não ouço mais esse pastor pregar. O que você faria? Né? Ou até com Deus, porque tem gente que é bravo com Deus, irmão. Tem gente que é bravo até com Deus, irmão. Se o Senhor não fizer, eu não canto mais. Se o Senhor não fizer, eu não prego mais. Se o Senhor não fizer, eu não venho mais nem nessa igreja. Fica bravo com Deus, irmãos. Mas aquela mulher falou, ó Jesus, até os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aquela mulher foi atendida, ela perseverou, meu irmão. Persevere em oração, persevere em oração. Não pare, não desista, continue clamando, continue pedindo. No momento certo, Deus vai te atender. Não desista, irmão, ainda que esteja difícil. A resposta de Deus para quem busca incessantemente, a resposta de Deus, conforme o apóstolo nos incentiva a fazer. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessória como exemplo de Samuel, bem como da igreja primitiva. Oração intercessória. Irmão, não deixe de interceder por alguém. Interceda pela tua casa, pela tua família, pelos teus amigos, pela tua empresa, pela tua igreja. Interceda, irmãos. Não pare de interceder por alguém, clamar por alguém. Não desista. Ah, mas você não conhece meu marido. Ah, mas você não conhece meu filho. Ah, mas você não conhece aquele que eu estou orando. Você não conhece aquela que eu estou orando. Interceda, continue clamando. Continue buscando. Atos capítulo 12, versículo 5, vai mostrar que a igreja intercedia. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro estava preso. Mas olha o que a igreja fazia. Intercedia a Deus por Pedro. Olha lá, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Deus, a Deus por ele. Meu irmão, a igreja estava intercedendo, a igreja estava clamando, a igreja estava pedindo. E olha aqui, irmãos, é orar crendo. Porque tem gente que ora por desencargo de consciência. Eu vou orar para não falar que eu não orei. Já ouviu gente assim? Está tão difícil esse negócio que para não falar que eu não orei, eu vou orar. Ora não acreditando, ora não confiando, ora de qualquer jeito, ora por orar. Não, meu irmão, quando a gente vai orar, tem que ter a certeza que Deus está ouvindo a nossa oração. Oração não é uma prática religiosa que você, como católico, faz fazendo o sinal da cruz quando passa em frente da igreja católica. Não é isso. Ontem eu peguei um Uber, quando passou na frente da igreja católica, o motorista fez o sinal da cruz. Acho que ele nem sabe o que é, nem entende, mas fez, porque aprendeu que era para fazer assim. Tem crente que está orando por um costume, orando por orar. A oração, meu irmão, é importante. A oração é você falar com Deus e ter a certeza que Deus estava ouvindo. Porque quando a igreja estava orando, Deus visitou aquela cadeia e libertou a Pedro. E quando Pedro sai da igreja e ele vai para a casa para aquela igreja que estava orando, as pessoas quando olham a Pedro assustam. Ah, não estava orando para libertar?
E por que assusta quando é fantasma? Não é Pedro. Lembra? Eu não sei nem se é verdade, mas conta a historinha do que o pastor falou que, numa terra que estava com seca, que não chovia não sei quanto tempo, vai chover hoje. Vamos orar para chover. E a história eu já ouvi de várias formas. Uma vez era uma criancinha, outra vez era uma irmã senhora. E cada hora quem conta, conta de um jeito. Mas fala que chegou na igreja com um guarda-chuva. E esse guarda-chuva é para quê? Nós não vamos orar para chover? Eu já vim preparada. Veio crendo que Deus ia ouvir a oração dela, irmão. Aleluia. Quando você orar, você tem que orar crendo que Deus está ouvindo a tua oração e resposta da parte de Deus virá para a tua vida. Orar confiando, irmãos. Interceda, irmão. Não deixe de interceder. Interceda, continue intercedendo pela tua igreja, pela tua congregação, pelo seu pastor, pela tua família, pelo teu amigo, seja quem for, continue intercedendo, porque Deus ouve a oração dos seus filhos. Então nós vimos aqui, irmãos, que a oração, a natureza da oração. Agora nós vamos ver aqui como os homens de Deus viam a oração. A oração é apresentada como uma ordem. Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. E a leitura vai adiante, e vai mais ainda, sobre o juiz, iníquo, que aquela pessoa foi lá incomodar o juiz várias vezes, e uma hora o juiz falou, deixa eu atender essa mulher, porque ela não me deixa em paz. E no momento certo ele atendeu aquela mulher, e no versículo 6 diz assim, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meu irmão, permaneça firme em oração. Nós temos que orar, clamar a Deus, buscar a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver isso. Nós vamos ver que os homens da Bíblia Sagrada sempre incentivaram a oração. Deus sempre incentivou a oração. O Jesus deu o maior exemplo, ele orava. Você ouviu, irmão? Jesus orava. E por que nós, muitas das vezes, simples mortais, não queremos orar? Não queremos orar. Jesus deu o maior exemplo, e oração não é fácil, irmãos. Você vai ver que Jesus chamava os discípulos. Se fosse para comer, ia tudo alegre, feliz, vamos comer. Multiplicar comida, que maravilha, vai sobrar cesto para nós também. Mas vamos orar um pouquinho comigo. O que acontecia com os discípulos, irmão? Dormia. Tudo dormia, irmão. E de repente acordado no meio de uma oração que foi a transfiguração. E ficaram abismados com tudo que estava acontecendo naquele momento ali. Sabe o que é, irmão? Crente que não ora, ele fica abismado com qualquer coisa. Deus opera maravilha em todo culto. Deus fala em todo culto. Mas tem gente que nunca ouve Deus, não percebe Deus dentro da igreja. Quantos estão percebendo Deus aqui nesse lugar? Estão ouvindo a Deus, estão sentindo a presença dele neste lugar, meu irmão, aleluia. Porque tem gente, o crente que não ora, meu irmão, ele não percebe que Deus está no lugar. E de repente, num segundo, ele percebe que Deus está, quer fazer tudo. Daí eles quiseram armar tenda, quiseram fazer uma tenda para cada um, quiseram arrumar tudo no lugar, fazer tudo bonitinho. É o crente que não ora, irmão. Mas de repente, numa oração final, ele sente a presença de Deus. E Deus vem falando desde o início do hino da harpa,
com a leitura oficial, com a saudação, com os grupos que estão cantando, com quem vem dar uma saudação especial no culto. E tem gente que só percebe Deus no dia da festa da igreja. E tem gente que só percebe Deus na última oração final do culto, que o pregador chama. É crente que não ora, e às vezes ele precisa de um empurrão. Ele está dormindo e precisa de um despertamento. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Porque crente que ele ora, irmão, ele sente a presença de Deus, irmão. Pode ser um pastor como esse pregando, que não tem capacidade, muita capacidade, mas você sente a presença de Deus, ouve a voz de Deus, sabe que Deus está presente. Porque tem gente, irmão, que sente até diferença no culto. Quando não tem alguém diferente no púlpito, ele sente diferença. Ih, hoje vai ser o pastor de novo que vai pregar. Esse é o crente que não ora, irmão. Esse é o crente que não ora, que ele não está ligado com Deus, não tem relacionamento com Deus. Ele só recebe alguma coisa de Deus através dos outros, por intermediário, de um pregador de fora. Mas eu louvo a Deus que aqui está um povo que está diferente, aleluia. Que veio aqui nessa noite, não tem pregador especial, não tem cantor famoso, mas está aqui porque Deus está aqui, aleluia. A maneira de orar. Vamos lá, irmãos, a maneira de orar. Como que a gente deve orar? A oração tem um interlocutor direto. Jesus diz assim em Mateus 6,9 que nós lemos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. Você vê aqui que o nosso pastor briga até hoje com gente que na hora da oração vai tomar água, vai para o banheiro, anda na igreja, vai conversar, vai resolver os problemas. Não é de qualquer jeito, irmão. Olha que coisa espetacular, nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando com aquele que criou o céu, a terra, o mar, aquele que formou o homem. Nós estamos falando com aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. A gente fala de qualquer jeito. Tem gente que está orando até jogando joguinho do celular. Ora de qualquer forma. Meu irmão, tem que haver a maior reverência na oração. A maior reverência na oração. Se a gente for em qualquer repartição pública, a gente tem que andar direito, falar direito e respeitar as autoridades. E agora com Deus, como que a gente fala com Ele? De qualquer jeito? Vamos lá, vamos mais para frente. Não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. Se não sabe, peça para o Senhor e o Senhor ensina. Ou vem para o culto de ensino e o pastor vai ensinar a orar. Como nós temos aprendido sempre aqui. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Primeiro, a quem a oração deve ser dirigida. A oração tem que ser dirigida para quem, irmãos? A Deus. A nossa oração tem que ser dirigida a Deus. Ô, pastor, mas eu sempre peço para Jesus. Não tem problema, Deus te entende. Mas nós estamos aqui hoje para aprender. Nós estamos aqui hoje aprendendo, você, eu, nós estamos aqui analisando a palavra de Deus passo a passo. A nossa oração deve ser dirigida a Deus. Nossa oração deve ser dirigida a Deus Pai. Em nome de quem? Em nome do Filho Jesus Cristo. Então nós oramos a Deus em nome de Jesus. Ô, pastor, eu pequei até... Não pecou nada não, irmão. Deus te entende. Deus me entende. Deus nos entende. Mas a nossa oração deve ser dirigida ao Deus Pai em nome de Jesus, o Filho. Amém, meus irmãos?
A postura do corpo na oração. Que postura deve haver meu corpo na oração? Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar: em pé, deitado, prostrados, assentados, andando, de joelhos, com as mãos estendidas. Então não tem a forma exata de orar, a posição do corpo. Nós temos a tradição e o costume de chegar na igreja e dobrar o nosso joelho. Na nossa casa, nós que somos assembleanos, temos um costume de dobrar o joelho e falar com Deus. Está errado? Não. O errado é falar que só serve a oração se for de joelho. Aí está errado. Porque tem gente que bate no peito, é só de joelho. Não, meu irmão. Nós podemos orar e falar com Deus de qualquer jeito. Em pé, sentado, de joelho, deitado, você pode falar com Deus. Então não tem uma posição, uma postura correta do nosso corpo. Então nós devemos orar a Deus de qualquer forma. Está trabalhando, mas está falando com Deus. Como que você vai dobrar o seu joelho no seu serviço? Não tem jeito. Mas sentado na tua cadeira, está lá trabalhando, mas ligado com Deus, falando com Deus, clamando a Deus, colocando a sua necessidade, sendo grato a Deus. Então não tem a posição do corpo correta. O horário da oração. Irmão, tem a quantidade de hora para a oração? Não tem, irmão. Um tempo atrás eu ouvi alguém falar, não, tal pregador famoso, antes de pregar tem que orar não sei quantas horas. Não sei se era Paul Jung Cho, depois mudou o nome para David Jung Cho. É o filho. Ele, uns livros dele, eu acho que dizia quantas horas ele orava. Para poder pregar ou para fazer um culto. Outrora, todos tivessem a mesma disponibilidade que ele de horário. Mas a Bíblia não nos ensina a quantidade de horas, de minutos que se devem orar. O que diz é, ore. Não sei se é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 minutos, 15 minutos, não importa a quantidade. Mas sim um coração verdadeiro, prostrado aos pés do Senhor, falando com Ele, Ele atende da mesma forma, meu irmão. Agora, se você pode orar muitas horas, ore. Faz bem também. Eu sempre falei em algumas aulas aqui da sexta-feira, que nós devemos tomar cuidado sempre com os extremistas. Os dois extremos. Tem gente que fala que tem que orar muito, e tem gente que fala que não precisa orar nada. Tomar cuidado, irmão. Tem lugares que você vai que você, não, é só com oração de horas. Tem lugar que você vai, não, aqui não precisa orar não, tá resolvido, já acabou, não precisava orar nunca. Irmão, cuidado com o extremismo. Nós temos que estar ali temperado, moderado. E saber que a oração tem que ser de íntima vontade, particular, do coração, falando com Deus, e não importa se foi 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 1 hora, Deus está ouvindo, está contemplando a tua oração. Nós vamos ver exemplos aqui da Bíblia Sagrada, irmãos, que homens que oraram alguns, nem minuto, e Deus respondeu. E Deus respondeu. Lembra o desafio dos profetas de Baal? Os profetas de Baal oraram não sei quanto tempo. Horas ali orando para Baal responder com fogo. Horas para o Baal responder. Muito tempo clamando a Baal. E se cortaram e se machucaram. E nada de oração. Nada de resposta. Mas daí o homem de Deus faz uma breve oração. E nesta breve oração, Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, aleluia, e mostra que Ele é o Deus verdadeiro. Então não é o grande tempo de oração, mas sim a oração sincera e verdadeira. Se você pode orar, ore. Não importa quantas horas, ore.
é bom, gostoso ir na vigília. Ore mesmo. Ore. Mas se você não tem tempo e consegue orar 10 minutos na tua casa, ore esses 10 minutos e Deus vai te ouvir da mesma forma, meu irmão. Deus vai te ouvir da mesma forma. O lugar da oração. Em que lugar eu devo orar? Meu irmão, também não tem lugar específico. Em todo lugar é lugar para orar e falar com Deus. Em todo lugar. Tem gente que arruma o tempo na hora do almoço do serviço. E sabe qual que é o lugar que ele tem para orar? O banheiro do serviço. Eu lá quando era, há uns anos atrás, o único lugar que tinha tranquilo era o almoxarifado da empresa. Lá no meio das caixas. Era lá que eu ia orar. Então, meu irmão, não importa o lugar da oração. Nós devemos orar secretamente em nosso aposento. Jesus disse, fecha a porta do teu quarto e teu pai que vê em secreto. Ou no outro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. Não importa aonde você ora, mas importa que você está tendo intimidade com Deus e falando com Deus. Então a gente pode orar em todos os lugares, meu irmão. Aleluia. Outra coisa importante, decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. Reverência, irmão. Não é orar de qualquer jeito. Tendo reverência. Por que a gente... Sabe qual que é o símbolo de dobrar o joelho? É reverência a Deus. Reverência. Senhor, eu me prostro aos teus pés. Não é simpatia que de joelho dá certo. Não é isso. É reverência, falando, Senhor, o Senhor é maior do que eu, é soberano. Eu me prostro aos teus pés, não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Mas o Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem. Reverência, sinal de humilhação. Nós temos que ter isso na nossa oração, irmãos. Tem gente que ora dando sinal para os outros, assim falando. Ora dando outras mensagens para os outros. Oh, Deus, ó Pai, vai apontando para o outro. Fazer as coisas. Orando de qualquer jeito. Sem reverência. Meu irmão, vamos tomar cuidado. O estado de oração do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Como que está nosso coração, irmãos? Quando a gente ora. Não adianta fazer uma oração com o coração cheio de ódio. Não adianta fazer uma oração com o coração cheio de amargura. Não adianta, que até a nossa oração vai ser terrível, irmão. Em vez de a gente orar para Deus abençoar o nosso irmão, nós vamos orar, Deus, pesa a mão. Porque o coração está cheio de ódio, cheio de raiva. E nós aprendemos já numa dessas lições. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Orar por aquele que nos persegue, pelos nossos inimigos. Orar de que forma? Pedindo que Deus os abençoe, dando graça, abre a visão. Amém, meus irmãos? A oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. Você viu que Jesus repreende aí os fariseus, né? Os fariseus. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E Jesus diz no versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Jesus não condenou a oração em público. Jesus estava condenando a atitude daqueles hipócritas, que estavam se mostrando como religiosos, como cristãos, como religiosos,
estavam se mostrando como servos de Deus, homens de oração, piedosos em oração, homens que buscam a Deus só para aparecer perante a sociedade. Irmão, quem ora não precisa mostrar para ninguém. Fico triste quando alguém fala, eu sou um homem de oração, mostra joelho. Pode ter caído de bicicleta e está falando que o joelho ficou desse jeito porque está orando. Minha filha anda de skate lá e essas coisas, e ela cai muito. E quando você sabe um pouquinho, você já vai abandonando os equipamentos de segurança, né? E ela rala o joelho. Aí fica 2 bolonas assim de casquinha e a gente fala, de oração, né, Giovana? Está orando muito, né? Não, irmão, tem gente que tem o prazer de mostrar a minha oração, meu pé aqui, meu joelho. Irmão, o que é isso? Jesus condena isso. Jesus condena isso. E aqueles que pegam o microfone e falam, irmão, quando eu começo a orar é 2 horas no mínimo. Meu irmão, você já ganhou o seu galardão. Você já ganhou o seu galardão. Quem ora e fala com Deus, entra no quarto em secreto, para ninguém precisa ver, ninguém precisa ficar admirando que você é um homem de oração. Deus está vendo que você ora. E Deus vê e conhece quem ora verdadeiramente. Jesus não condenou a oração em público. A oração em público pode acontecer também. Nós oramos aqui em público, no culto nós oramos. Não é condenado. Jesus está condenando a atitude daqueles que oram para se gloriar, para se autopromover, para se autodizer que ele é o homem de oração. Meu irmão, vamos tomar cuidado com isso. O que Jesus condena é a oração que quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. O que os hipócritas fariseus buscavam. Lucas capítulo 18, vamos abrir? Lucas capítulo 18, versículo 9. E disse-lhe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Daí digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meu irmão, tem gente que na oração gosta de repreender até o irmão que está do lado. É oração intencional. Ele tem que dar uma indireta para alguém na igreja, ele ora alto. Senhor, faça isso, aquilo que está acontecendo, e sabe o detalhe, conta o detalhe que está acontecendo, para corrigir e para alguém ouvir. Será que só eu que ouvi essa oração já na vida? Hã? Mas Deus estava contemplando aquele publicano. Ele falou: Senhor, eu não mereço, eu não sou nada, eu sou um miserável. E ele foi justificado. Oh, glória a Deus. Meu irmão, ninguém precisa ouvir tua oração. O principal é Deus e Ele está ouvindo, aleluia. Não precisa orar para ninguém ouvir, não precisa orar para todo mundo ficar ciente, não precisa orar para que todos admirem a tua dicção, a tua forma de falar, mas ore com sinceridade e Deus ouvirá a tua oração. Jesus quer que sejamos
discreto, entra no teu aposento, fecha a porta. Não significa que devemos ter um quarto só para oração. Se tiver, muito bem. Se não tiver, não precisa ser só aquele quarto. E virou moda, né? Teve um filme, O Quarto da Oração, não foi? O Quarto de Guerra. Quarto de guerra, virou moda. Aí as pessoas começaram a construir até cômodo. Esse aqui vai ser Não tem problema. Se for com a finalidade boa, tudo bem. Mas não precisa só ser naquele quarto. Em qualquer lugar você pode orar de forma discreta e Deus ouvindo a tua oração. Porque nós somos tendenciosos à moda. Vem um filme desse, a gente quer já fazer o nosso quarto. Não tem problema, pode fazer. Mas que a oração seja sincera, do coração. Porque a oração sincera do coração, ele ouve no quarto, na sala, na igreja, na rua, no carro, no trabalho. Ele ouve em todos os lugares. Não useis de vãs repetições. Irmão, nossa oração com Deus não é reza. Não é reza feita pelo homem. Não é reza escrita pelo homem que você tem que decorar e falar. A oração é sincera do coração. É aquilo que você tem que falar para Deus. A nossa oração não deve ser um mantra também. Não deve ser um mantra de autodeclarações. Os neopentecostais que tem que declarar na oração. E faz até a oração como que deve fazer a oração da declaração. Está declarado. Está decretado. Manta, eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber. O milagre está chegando, o milagre está chegando e a gente repete. É que nem alguns que querem batizar alguém com o Espírito Santo. Irmão, começa a falar glória, glória, glória um monte de vezes. Aí até eu enrolei a língua agora, já fui batizado. Oração não é isso, irmão. Oração não é isso, não é repetição, é do fundo da alma nossa, a nossa conversa com Deus, aleluia. Assim como você conversa com teu melhor amigo, com tua família, aquele que você ama, é desta forma que você deve falar com Deus. Daquilo que vem com o coração, não adianta eu orar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso só foi um exemplo. E tem gente que fala, não, ora um Pai Nosso, daqui a pouco nós vamos falar, ora 3 Pai Nossos. Ora 4 Pai Nosso. Não, meu irmão, isso não resolve. A oração tem que ser do coração, do fundo da alma. A oração e o jejum. A oração e o jejum é uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens podemos notar que a oração e o jejum bem combinados. 2 Crônicas capítulo 20, nós vamos ver os filhos de Amon e Moabe ameaçando Josafá. O que Josafá fez? A primeira coisa, pôs o exército para guerrear? Não. Vamos jejuar, desde o adulto, a criança, os animais, todo mundo vai jejuar e vamos orar. Eles jejuaram e falaram, Deus, o Senhor que nos falou, se nós nos voltássemos ao Senhor, o Senhor nos ouviria e nos livraria. A oração e o jejum, e quando acabaram de orar, Deus levanta o profeta no meio da congregação e fala, nesta peleja não tereis de pelejar. A combinação perfeita, a oração e o jejum. A oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação, humilhação e mostram também dependência total de Deus. Aleluia. Irmão, presta atenção. 2 palavras que estão fora de moda no cristianismo. Oração e jejum. Olha, eu vou falar 3. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. O crente tem esses 3 pilares na vida dele, irmão. Quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida sadia, cristã, leia a palavra de Deus. Jejue e ore. Pregar essas 3 coisas, irmão, em qualquer outras igrejas por aí, está fora de moda. Vou nem perguntar aqui, porque não é a intenção, quando foi a última vez que você jejuou? Eu jejuei. Quando foi a última vez? Analise a tua vida. Analise a tua vida.
Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualmente, pois nosso Senhor ensina, unge a cabeça e lava o rosto. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. Meu irmão, quando orar, quando jejuar, não fique com cara de triste. Não fique com cara de abatido, não. Lava esse rosto. Porque tem gente que gosta de mostrar que está. É igual os fariseus e os hipócritas da época de Jesus. Hoje em dia está uma moda, irmão, não sei como eles fazem. Eles vão para o monte orar, ora lá no monte, e alguém, eu acho que tira a foto por trás, para mostrar que está no monte orando. Irmão, eu ia para o monte muito, né? Na época que nem tinha celular assim à vontade, né? Nem tinha, mas a gente ia lá para orar. A gente ia lá para buscar Deus. E não é que a oração do monte é mais valiosa do que a oração aqui dentro da igreja. É porque a gente gostava de estar lá sozinho, lá e orando, sem telefone, sem ninguém, sem tocar campainha, a gente ia lá. Então, meus irmãos, tem gente que está fazendo oração, jejum, e está lá, de joelho. Eu tinha um amigo pregador aí, ele orava na casa dele e pedia para alguém tirar foto dele de joelho orando. E colocava no Facebook. Ele estava lá orando e de repente alguém tirava a foto, eu acho que devia ser a filha ou a esposa. E colocava, para quê? Para que isso pôr no Facebook, irmão? A tua oração tem que ser sincera, Deus está vendo, aleluia. Deus está vendo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quantos receberam esta palavra nessa noite? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Ainda nos havia saudado. É uma alegria podermos estar juntos, né? Ouvindo a palavra de Deus. Que coisa boa, não é? Então é isso aí, irmão. Não tira foto quando está orando, não, que é complicado. Eu tenho uns amigos que têm um grupo e eles, de vez em quando, é 1 hora, 2 horas da manhã. Eu acordo para alguma coisa assim, às vezes até para orar mesmo. Mas ele coloca ali no grupo, estou orando. E eu coloco, estou dormindo. Porque para que colocar isso, né? Que eu estou orando. Se há um convite, vamos orar juntos, né? Seja em outra hora menos adequada para não ficar mostrando o que faz. Isso é verdade, irmãos. E a oração é isso aí, é uma coisa tão íntima, é uma coisa tão sublime, tão gostosa de fazermos com Deus, com os nossos irmãos, não é? Quando fazemos uma oração juntos, é tão bom, faz bem a alma, não é? Como aquele hino que a gente canta, né? A oração faz bem a alma. Por quê? Porque nós estamos dialogando com Deus. É um privilégio que Ele nos deu de falar com Ele. Veja bem que já no início da sua fala, o pastor Samuel mencionou o que Jesus disse, não é? A gente não precisa se preocupar com as belas palavras, com palavras tão bonitas, não. O Senhor já sabe, antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe. Mas Ele nos dá a oportunidade de falarmos com Ele, irmãos. Falar com Deus não é brincadeira, é coisa muito séria. Falar com Deus, com o ser soberano, Criador dos céus e a terra, poder se dirigir a Ele, falar com Ele, é uma oportunidade, é um privilégio. Uma coisa dizer um homem importante, uma pessoa importante por aí, olha, mandou te chamar, você ir lá falar com ele. A pessoa vai sem ter nada a falar, só falar bom dia, né? O privilégio de entrar naquele lugar, naquele palácio, naquele lugar, uma pessoa tão importante, uma pessoa conhecida, né? Vai lá, todo contente, vai correndo lá. Imagina falar com Deus, irmãos, que coisa mais linda, né? De podermos falar. E esse assunto de orar, tem que pensar bem nisso. Esses extremos são terríveis, né? A pessoa começa a se cobrar. Eu tenho que orar tantas horas, eu tenho que orar tanto tempo. Não precisa nada disso. Não é a quantidade, é a qualidade. Se for a qualidade com quantidade, melhor ainda. Mas não é a quantidade, é a qualidade da oração. Que ela seja sincera diante de Deus.
Eu já fui, quem não foi aqui, em culto de oração, que fala, vamos orar aqui 1 hora sem parar. E começa a orar. Está errado? Não, vamos orar, mas é para orar. Agora o duro é quando troca o microfone de um para o outro ir orando, e a pessoa fala tudo o que tinha que falar, depois ele já não sabe mais o que falar. Aí começa a repetir a mesma coisa outra vez, e repetir a mesma coisa outra vez, sem contar aqueles que começam, né? Oh, Deus. Isso aí ele só conta quantos segundos foi para cortar 1 minuto logo e passar logo o negócio, né? E aquela coisa comprida. Isso é terrível, irmãos. Então é orar, é ser objetivo, falar com Deus, com sinceridade de coração, derramar a alma diante de Deus, um momento de aflição, um momento de gratidão. Às vezes um momento somente para estar com Deus. Senhor, eu não tenho nada para te pedir. Estou aqui só para estar contigo e dizer o quanto eu sou grato por tantas coisas boas que tens me dado. Amém, irmãos? E o melhor de Deus está por vir na sua vida. Amém, irmãos? Não, Senhor. O melhor já veio, que é Jesus. Amém? Mas Ele ainda dá mais coisas ainda para nós. O melhor de Deus já veio. Agora Ele nos vai dar o melhor aqui na terra. Não é isso? Vai dar o melhor para nós. Tem essas coisas que nós precisamos às vezes quebrar esses tabuzinhos, né? O melhor de Deus está para vir na sua vida. Não, Senhor. O melhor de Deus já veio. Faz 2000 anos que veio. Você ainda não percebeu? Você ainda não descobriu isso? O melhor dele é Jesus, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus amados? Muito bem, meus irmãos. Nós estamos encerrando o culto hoje um pouquinho mais cedo. Tem um pessoal que quer arrumar uma coisa aí, que vai ter um culto meio diferente aqui amanhã. E é um culto que é o culto do Sider, viu? Que não é um culto assim, eu não sei, é um culto meio diferente, né? Vai ser amanhã. Então, se der, se o irmão não tiver nada a fazer amanhã à noite, vem aqui, a partir das 7 horas começa o culto, né? É, isso aí. Ah, tá lá, é um culto de ação de graças, é isso mesmo, tinha esquecido. É um culto de ação de graças. Às 18h30, às 18h30. Por que colocaram no Face às 19h? Quem colocou lá? 19h. Quem será que foi? Sei quem é que escreveu lá às 19h. Foi você não, né, André? Não. Quem será? Mas é 18h30, né? 18h30 começa exatamente essa hora. Porque para não ficar muito alongado, né? Porque nós teremos as participações de alguns irmãos, de alguns grupos, e é tão gostoso esse momento de gratidão. Eu sou profundamente grato a Deus, porque estou celebrando nesse mesmo tempo, não só aniversário, mas também 45 anos de ministério, né? 45 anos servindo a Deus. Não são 45 dias, 45 anos. É tempo, né, irmãos? Para vocês me aguentarem até agora é complicado. Ainda bem que não foram os 45 anos aqui, né? Senão já pensou, irmãos? Que coisa terrível. Mas, graças a Deus, nós estamos recebendo sempre notícias de irmãos queridos, de tempos atrás, né? E um irmão encontrou, não sei como, e mandou para mim aí, uma vez que eu preguei aqui em Guarulhos, aqui nesse ginásio aí do Secap, né, que fala? E eu preguei nesse ginásio, e era um congresso, uma coisa assim, em 1987. Imagina, irmãos. Séria. Estava lá mesmo? Mas não lembra que eu estava lá. Muito menos que eu preguei, né? Eu também não lembrava nada. Mas, graças a Deus, nós estávamos lá pregando nessa ocasião, né? Tantos anos atrás. E em 87 eu contei um testemunho que aconteceu em 77. Olha só. E essas pessoas, e é interessante que eu fiquei observando, ouvi ali o testemunho que eu estava contando, e eu contei que essa pessoa envolvida no testemunho, agora, ou seja, em 77 aconteceu, em 87 essa pessoa que era muito revoltada contra a igreja, em 87 era diácono da igreja. No ano 2000 eu voltei nesse mesmo lugar. E quando eu volto lá, o pastor da igreja, pastor geral lá, né, nós deixamos 4 igrejas, e hoje não, naquela época já eram 36 igrejas, imagina só, foi prosperando o trabalho, e o pastor me disse assim, pastor, o senhor está com tempo da gente fazer uma visitinha numa igreja, queria só mostrar para o senhor em uma das nossas congregações, uma das nossas igrejas. Eu falei, pois não, vamos lá. Nós chegamos a um templo bonitinho, irmãos, tudo aí, de repente, chama o pastor. Quem vai sair, é a mesma pessoa que eu contei o testemunho, era o pastor daquela igreja, né? Que era revoltado contra a igreja, e se converteu. Então, em 87, eu me vi ali contando o testemunho que ele era diácono, né? E depois, em outro lugar, eu tive que pregar, que agora ele era pastor.
Seja como Deus abençoou aquela vida. E era um homem que não queria saber de igreja, de Deus, de pastor, de ninguém, coisa nenhuma. Batia na mulher porque ia na igreja, imagina só. Batia na mulher, mas se converteu. Irmãos, uma coisa que nós queremos dizer também, nós compramos algumas cadeiras verdes extra, os irmãos não podem nem ver que é tudo igual, né? A gente compra igual para não se notar. E nós tínhamos muitas cadeiras dessas brancas, muito mais do que nós necessitamos. Então nós as temos guardadas aí atrás. Então nós estamos oferecendo à igreja, para quem quiser comprar, as cadeiras estão boazinhas. Tem até o selinho de nova ainda, mas inclusive que estão aqui atrás sem uso, né? Então tem bastante cadeiras para vender. Quanto é que é, irmã? Uma olha para a outra, ninguém me fala nada. Quanto é? 30? Quanto? 25. Quanto é que custa na loja? Não. R$65 custa na loja, tá bom? E tá vendendo por R$25, porque nós precisamos do local, então nós estamos praticamente doando as cadeiras, né? Então, se alguém quiser, aproveite, tá bom? E amanhã vai estar aí à disposição no bazar, então hoje mesmo pode falar, a irmã Risonete, ela é a chefe de tudo isso aí. Só falar com ela ali, ela já providencia para quem quiser, tá bom? Às vezes sabe de algum grupo que quer alguma igreja, alguma casa, alguma coisa assim. Essas cadeiras novas estão muito caras. A irmã Liduína outro dia viu, mas era um pouquinho diferente, né? Era R$85, só porque tinha braço, né? Então vamos ver se a gente põe braço nessa aí também, vai ficar mais cara. Mas era 85 com braço, e essa sem braço era 65, é esse preço, 70 mais ou menos, é esse preço. Não sei se alguém está inteirado aqui, alguém sabe, não? Não? Nem perguntaram por cadeira, não estou nem precisando de cadeira, não sei nem por que eu estou falando isso. Ninguém precisa de cadeira aqui. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus, amém? Que bênção, Deus abençoe, pastor Samuel, que Deus continue usando assim para nos ensinar, nos exortar, e todos nós precisamos, né, irmãos? E que palavra tão gostosa hoje, lembrar quão importante é a oração. Eu percebo que no nosso setor, eu vou falar isso aí outro dia em uma reunião, eu percebo que no nosso setor nós temos, graças a Deus, irmãos, muitos teólogos, muitas pessoas muito bem preparadas. Tanto é que vejo que não todos os obreiros estão aqui, que são teólogos, né? Não precisa virar um culto desse aqui aprender uma coisa dessa. Temos diáconos, presbíteros, cooperadores das nossas congregações, mesmo aqui na sede, são pessoas já que conhecem muito da palavra, então não tem necessidade de vir aqui aprender. Mas eu dou graças a Deus por nós que estamos aqui, né, irmãos, que precisamos. Vocês precisam? Eu estou aqui cada sexta-feira. Eu mandei um recado para o pastor Osés, falei, pastor Osés, estou fazendo uma coisa aqui importante e não sei quanto tempo vai demorar. Não sei se consigo chegar no culto. Quase que chego antes dele, né? Me deu chance, estou aqui, né? Eu gosto de ouvir, gosto de aprender, preciso ouvir, preciso aprender, todos nós precisamos, amém, irmãos? Então permaneça nisso, aprender, que é aprender da palavra de Deus, isso se transforma em fé em nosso coração, e fé é convicção daquilo que cremos, do que cremos e o que vivemos, amém? Vamos, pois, orar a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, a nossa gratidão, Senhor, por dar-nos o fôlego de vida, por dar-nos a oportunidade de chegar até aqui, Senhor, e juntos louvarmos o Teu nome, engrandecermos o Teu nome através das orações, através dos cânticos e também aprendermos da Tua palavra. Como é bom ouvir de Ti, Senhor. Muito obrigado por haver usado o Teu servo como instrumento para ministrar as nossas vidas nesta noite. Agora, Senhor, peço também oração pela irmã Helena, minha sogra, Senhor. Cuida dela, ó Pai, nesses últimos momentos da vida dela. Cuida dela, esteja com ela, Senhor, e ajuda-nos a vencer todos esses momentos difíceis, cada um de nós, da nossa vida, nas batalhas que tenhamos que enfrentar, que enfrentemos de cabeça erguida. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e tudo está em Tuas mãos. Nós cremos nisso e isso promoveu em nós fé suficiente para descansarmos na Tua palavra, no Teu poder e no Teu amor. E na Tua fidelidade, Senhor, pois Tu nunca falhas conosco. Leva-nos agora em paz, onde quer que cheguemos, que a Tua presença esteja conosco e que esta palavra que está em nossos corações possa, Senhor, transbordar das nossas vidas e alcançar outras almas também. Em nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Cantemos juntos a nossa oração. Aleluia. Vinda
Sombras este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Aleluia. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e que as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e com ela permaneça hoje e sempre. Todo o povo de Deus diz: irmãs, deixa eu só dar um pequeno anúncio que eu me esqueci, e agora terminando a oração me lembro cantando o hino. Às vezes tem alguma irmã que tem um tempozinho, um irmão que tem um tempozinho no sábado disponível, vem aqui ajudar no bazar. Nós temos uma equipe maravilhosa que trabalha aqui todo o tempo, mas às vezes por alguma intercorrência, alguma pessoa falta, um ou dois, e às vezes a gente precisa um pouquinho mais de ajuda. Então aqueles que puderem vir, né, as irmãs que puderem vir, todos os sábados estão as irmãs aqui trabalhando, começa às 8h30, 9 horas, né, arrumar aqui as coisas, às 10 horas abre as portas, e quando é 3 horas da tarde está terminando. Todos os sábados, e essa equipe fica aqui todos os sábados, inclusive vem para cá na quinta-feira trabalhar, na quarta-feira arrumando lá as coisas, né? Trabalham às noites para no sábado vir aqui apresentar. Então isso é uma grande ajuda para a igreja, e também cada pessoa que entra nesse lugar, irmão, entende qual é o ambiente da igreja, um ambiente de alegria, muito festivo, alegre. Passar sábado aqui é uma maravilha, irmãos, é uma bênção de Deus. Então se alguém tiver um tempinho, que vem no CID de novo, né? Agora pode, né? Então, bem-vindos a ajudar aí nessa missão, tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe, vão em paz, tenham uma noite de descanso muito feliz com o Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.